ser digerida, que a gente não pode simplesmente passar por cima. Como disse Lloyd Jones, a gente não pode simplesmente passar pela introdução e partir para a doutrina sem primeiro compreender o contexto de tudo que está escrito aqui, de tudo que Paulo apresenta nesse rico texto, nessa rica apresentação, introdução da sua carta aos Romanos. Então eu gostaria de ler com os irmãos, mais uma vez, o capítulo 1, verso 1 até o verso de número 7. Nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, para os irmãos que não estavam aqui semana passada, muitos que estão aqui hoje não estavam, só relembrando. O apóstolo Paulo, ele precisa ir a Roma. Ele quer ir a Roma. Ele faz planos de ir a Roma porque em Roma há uma igreja forte que não foi ele que fundou. Paulo não conhece os irmãos lá pessoalmente. Ele nunca foi à igreja de Roma. Nem Paulo, nem Pedro fundaram a igreja em Roma. Na verdade, os dois chegam a Roma aproximadamente no mesmo período, certo? Então, essa igreja foi fundada, provavelmente, por irmãos que saíram de lá do dia de Pentecostes, lembra? O Espírito desce sobre aqueles irmãos, lá com os discípulos, e havia pessoas de muitas nações, povos, línguas, e cada um deles ouvia, na sua própria voz, na sua própria língua, as maravilhas de Deus. Ali se converteram 3.000 almas na primeira pregação de Pedro. E depois da primeira pregação de Pedro, essas pessoas voltaram para os seus lares, para os seus países de origem. Havia ali judeus de vários lugares, inclusive de Roma. Se você observar lá no texto, capítulo 3, capítulo 2, você vai ver que tem lá pessoas que eram de Roma. E eles vão voltar para casa. E é provavelmente desse grupo de irmãos que vai ser fundada a igreja. A igreja de Roma não é fundada por nenhum irmão, nenhum apóstolo, nenhum discípulo conhecido, famoso, ou que tenha o seu nome arrolado aqui na Bíblia. Mas era uma igreja forte, uma igreja fiel, uma igreja que o apóstolo Paulo e também Pedro vão dar testemunho de que é uma igreja que que é conhecida a sua fé em todo o mundo. Paulo vai dizer isso. Então o apóstolo Paulo pretende ir a Roma para encontrar com os irmãos lá em Roma e de lá de Roma ele conseguir recursos e apoio para ele ir até a Espanha, para evangelizar na parte mais baixa da Europa. Só que nem os planos do apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, bate às vezes com o propósito de Deus. E Paulo planejou ir numa viagem a Roma para angariar fundos, só que acabou indo muito depois como prisioneiro e passou lá alguns anos como prisioneiro numa casa alugada. Pois bem, ele se apresenta para a igreja de Roma como o título que você vai ver Paulo falar em todas as suas cartas: servo de Jesus Cristo. Lembrando, servo aí é doulos, servo aí é escravo. A nossa tradução em português, ela aliviou a palavra porque brasileiro tem um trauma com a palavra escravo. E como o brasileiro não conhece muito bem, não entende muito bem essa relação de escravidão no Oriente Médio, no Oriente Antigo, romanos, gregos, árabes, como eles viam a escravidão, e não adiantaria aqui eu dizer como é que isso era visto por esses povos. Isso era muito comum entre esses povos, inclusive entre os judeus, há uma lei para os escravos judeus. No 7º ano, eles deveriam ser libertos. Então a escravidão era muito comum no mundo antigo. E Paulo se apresenta aqui
como doulos, como um escravo. E quando ele faz isso, ele não está aqui apenas se diminuindo no sentido só metafórico, não, é só uma forma de falar, é só um jeito de falar, não. Ele vai dizer mais tarde que ele não tem vontade própria, que ele não tem vida dele, que ele não faz o que ele quer, que ele não vai para onde ele quer. Ele obedece piamente às ordens de seu Senhor. Aqui eu quero falar mais uma vez e relembrar os irmãos. A nossa relação com Jesus Cristo, com dessa coisa de Salvador e Senhor, às vezes, irmãos, me parece que é mal entendida, porque, pelo menos, muitas vezes que a gente ouve muitos irmãos e muitas pessoas falarem sobre salvação, fala sobre Cristo como Salvador. Jesus é meu Salvador, Ele me salvou, e às vezes até se relaciona Ele como Senhor. Mas acontece que o senhorio de Cristo não é visto. Porque quando eu falo que Jesus é meu Senhor, isso significa que a minha vida obedece a Ele. Que o que eu faço, o que eu penso, a maneira como eu ajo, o meu trabalho, minha vida, minha família, tudo é regido pela lei dele. Eu não tenho vontade própria, eu não sou dono do meu nariz, eu não faço o que eu quero, eu não vou para onde eu quero, eu não faço tudo como eu bem entender. Todas as coisas que eu faço, que eu vivo e que eu executo na minha vida, seja na questão privada ou na pública, tanto faz, a minha vida é totalmente serva de Cristo. E esse é o princípio que o próprio Jesus falou: quem não quiser tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Quem não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então, Paulo está lembrando os irmãos que ele negou a si mesmo. Paulo está lembrando os irmãos em Roma, se apresentando para os irmãos em Roma, como alguém que já entendeu que não tem vida própria, que não obedece aos próprios caminhos, que não vai pelo próprio pensamento, mas obedece piamente às ordens de seu Senhor. Então, quando nós falamos de senhorio, nós precisamos nos lembrar que Jesus é Senhor no sentido de nós somos escravos. Eu não gosto da palavra escravo, eu acho muito feia. Então, meu irmão, você tem problema com o Evangelho, porque o Evangelho te trata como escravo. Mas eu não sou livre em Cristo. Você é livre da escravidão do pecado, mas agora você é feito escravo de Cristo. Ninguém é livre nesse mundo, ninguém nasce livre nesse mundo. Ou você é servo do pecado para a morte, ou você é servo de Cristo para a vida eterna. Livre você não é. Nunca foi e nunca será. Se você obedece aos seus instintos, você está obedecendo à escravidão da carne e do pecado, e você vai viver conforme o pecado. Se você obedece ao Senhor Jesus Cristo e não à sua carne, então você está obedecendo à lei da vida, e essa lei da vida te levará para a eternidade. Pecado, carne para a morte, vida, Jesus Cristo para a vida eterna. Então, essas duas leis estão estabelecidas. Ninguém pode viver de outra forma. E ficar em cima do muro. Não tem muro, irmão. O muro é do diabo. Então, assim, não dá para ficar em cima de muro, não. Ou é um ou é o outro. Ou você é filho de Deus, comprado por Cristo, ou você continua no mundo, obedecendo a lei do mundo, e sendo escravo do diabo, do pecado e do mundo. Então, Paulo já se estabelece, já se apresenta dizendo: sou escravo de Jesus Cristo. Segunda coisa que Paulo diz: sou chamado para ser apóstolo. Ele não se fez apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo. Paulo não foi lá e diz: olha, eu tenho um grupo de pessoas aqui que querem me seguir, então eu vou montar a igreja aqui e vou botar aqui Igreja do Apóstolo Paulo. Não. Na verdade, Paulo saiu de casa para matar os cristãos, e no caminho Jesus encontrou com ele, derrubou ele, fez ele ficar cego por 3 dias, e lá Jesus falou com ele, e através de Ananias o Senhor disse para Paulo, ou melhor, disse para Ananias a respeito de Paulo: esse é para mim um vaso escolhido, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então Paulo não se escolheu, não se elegeu, não se ofereceu, não fez ele não tomou uma decisão, não foi assim, sabe, ele não fez um teste vocacional, vamos ver aqui, o que é que eu posso ser, médico, enfermeiro, apóstolo, nasci para ser apóstolo. Não foi assim. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus, escolhido pelo Senhor, separado pelo Senhor, e é isso que ele diz: foi chamado para ser
apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A palavra separado aí é de santidade, de santificação. A santificação de um homem, a separação de um homem para Deus, não era só aquela questão do separado no sentido de não viver mais conforme as regras do mundo. Paulo aqui ele é separado para o Evangelho. E o Evangelho tem um dono, tem um Senhor. Ele não é um Evangelho qualquer, é o Evangelho de Deus. Paulo foi comprado e consagrado para ser apóstolo, pregador do Evangelho de Deus, através de Jesus Cristo. Então, a mensagem que o apóstolo vai levar para Roma, o que ele quer mostrar aos romanos, ele já explicou. Eu vou falar com vocês de Jesus Cristo. Qual é o assunto da minha epístola? Jesus Cristo. Qual é o assunto da minha vida? Jesus Cristo. Qual é a pregação? Qual é o tema da pregação de hoje? Jesus Cristo. Qual é o tema do sermão da semana? Jesus Cristo. Como vai ser, irmão, a próxima série? Jesus Cristo. Paulo não tinha muita criatividade nesse negócio, não. A série dele era sempre Jesus Cristo. Então, todo o assunto do apóstolo Paulo para tratar com a igreja é Jesus Cristo. E esse tema vai nortear toda a carta, vocês vão ver isso muito claramente. Então ele vai dizer que ele foi separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Vamos parar aqui um pouquinho. O Evangelho de Deus, que era pregado por Paulo, não foi uma invenção de Paulo, e nem foi também criação dos apóstolos. O Evangelho, a pregação com relação a Jesus Cristo, as boas novas, Evangelho, boas novas, boa notícia, a boa notícia, as boas novas que os apóstolos estavam levando a respeito de Jesus Cristo, já havia sido anunciada lá atrás, muito antes. Então nós vamos ver dois textos que vão mostrar isso. Só dois para a gente ganhar tempo aqui. Primeiro, básico, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Muito bem. Agora, vá lá na frente. Gênesis 12, verso 3. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Agora, vamos para a interpretação desse texto de Gênesis 12, 3. Vamos lá para Gálatas, capítulo 3, versículo 8 apenas, depois a gente lê o restante. Gálatas 3, 8. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Pode ler. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Muito bem. Quando Deus falou lá no Jardim do Éden, que ele levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente, ele estava prometendo o Messias. Messias, ou Cristo, tem o mesmo significado, significa ungido, enviado. Aquele que vem com uma missão, e essa missão era de salvar o mundo. O que você vai lembrar lá, João, né? Quando ele vê Jesus vindo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a missão de Cristo. Quando você vê Deus falando com Abraão, e lembra que eu falei aqui uma vez, eu acho que foi no encerramento de Êxodo, quando a gente estava expondo o Êxodo, eu falei aqui uma vez que vocês não podem ficar lendo a Bíblia, prestando atenção nos personagens, como se os personagens fossem alguma coisa, fosse assim, o ato principal. Não, vou ler a história de Abraão, a história de Jacó, a história de José. Não se trata, a Bíblia não está tratando da história dessas pessoas. A Bíblia não está focando na história desses personagens. Esses personagens são coadjuvantes. A Bíblia é a história de Deus. Então você vai ver o que Deus fez através de Abraão, o que Deus está fazendo através de José, o que Deus falou através dos profetas,
O que Deus fez através dos reis é a história de Deus agindo na humanidade, certo? Quando Deus fala com Abraão, a questão ali não é Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não está falando de bênção para Abraão e as nações que surgiriam da descendência de Abraão. Ele está falando ali da descendência, a descendência de Abraão. Um descendente. E esse descendente de Abraão, que viria no futuro, ele seria o que abençoaria os gentios, o que abriria os portões celestiais para os gentios. É isso que Paulo está apresentando. Paulo está apresentando um evangelho que não iniciou nele, mas que ele é pregador. Ele é herdeiro de um evangelho que começou a ser pregado lá no passado. Poderia aqui citar Abacuque, Jonas, Jeremias, mas por parte eu acho que já é suficiente para os irmãos entenderem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o evangelho que ele vai pregar, ele está se apresentando para a igreja de Roma e ele está dizendo aos romanos: o evangelho que eu vou pregar para vocês não é uma invenção, não é uma nova filosofia. É o mesmo evangelho que foi pregado lá no início, lá no princípio. Ok? Muito bem. Esse evangelho de Deus, pregado pelos profetas, que vem sendo testemunhado nas Sagradas Escrituras, versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Paulo não bota um ponto, né? Ele vai falando uma coisa e vai emendando. Então eu tenho que voltar e explicar o que Paulo está dizendo. Muito bem, vamos lá. Com respeito a seu filho, do que é que o Evangelho trata? De quê? Pronto. O Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, dizem respeito a Jesus Cristo. Então, o Evangelho com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, ou seja, Paulo está aqui apresentando as duas naturezas de Jesus. Segundo a carne, como homem, como pessoa humana, na sua encarnação, Jesus nasce de um homem e de uma mulher. Segundo a carne, nessa geração humana, ele vem da descendência de Davi. Isso é importante, irmãos? Já falei isso aqui, mas vou repetir. É extremamente importante. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Vamos lá para Mateus primeiro. Vamos lá para Mateus primeiro. Mateus, depois a gente vai para Lucas. Vamos lá. Capítulo 1 do livro de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia, da geração de Jesus Cristo. Filho de? Filho de? Os dois pilares do pensamento judaico, da sociedade judaica, da religião judaica. O rei Davi, o maior estadista de toda a história daquela nação, e Abraão, o pai dos hebreus, aquele de quem vem a geração dos hebreus, a quem Deus deu a promessa da que a geração, sua geração futura, nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então isso é importante porque mostra que Jesus tem uma história dentro da humanidade. Paulo, apresentando Jesus aos Filipenses, falando de Jesus Filipenses, capítulo 2, ele fala da encarnação de Jesus. Entendeu não, Lourenço? Vou repetir. Falando da encarnação de Cristo, ele fala que Jesus se fez homem, desceu da sua glória, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Mas ele fala de uma humilhação, de um deixar da glória, e esse deixar da glória para se tornar humano, para encarnar no ventre de uma virgem. Essa encarnação, ela faz parte de um projeto, de um plano de Deus que foi apresentado em Gênesis. Lembra? Da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo pelo homem, da mesma forma, do homem Deus faz nascer, Deus encarna, Deus faz
com que dali, da semente da mulher, também venha o Salvador, na mesma linhagem. O que Deus está fazendo aqui, e o que Jesus está fazendo, é assumindo uma humanidade que não pode, não consegue agradar a Deus em sua vida cotidiana, mas ele vai mostrar duas coisas. Em primeiro lugar, ele vai viver uma vida santa para justificar aqueles que vão crer nele. E em segundo lugar, ele vai morrer em santidade pelos pecadores. Então, o nascer de Cristo em carne mostra que ele se fez igual a nós, em toda a sua natureza. Então, Jesus era 100% homem, absolutamente homem. Por que tem que falar isso? Porque algumas heresias e algumas seitas dizem que Jesus não tinha um corpo. Alguns dizem que Jesus se tornou Cristo, ou Deus, depois que ressuscitou. Que Deus ressuscitou ele e fez dele um anjo em um escalonamento mais alto. Ou que, na verdade, Jesus não veio, não é um personagem milagroso. Ele não nasceu de uma virgem. Eu não sei se os irmãos lembram, eu acho que eu falei isso aqui, mas alguns liberais, não são todos, mas aqueles mais radicais, chegam a dizer que a história do nascimento virginal nada mais é do que um mito para mostrar a grandiosidade do herói. A jornada do herói, aquela velha história, né, da jornada do herói. E que Jesus nasceu de Maria, mas que Maria provavelmente teria sido uma mulher, uma adolescente que talvez, quem sabe, tenha sido estuprada por um soldado romano e que por isso não tinha um pai, e que José vai assumir esse menino para que ela não fosse desonrada. Então tudo isso, irmãos, eram conversas que giravam, que passavam, principalmente a partir do século XVIII, certo? Então, a negação de que Jesus, que Deus, se tornou homem. Isso é importante para o pensamento grego, e Paulo está falando isso aqui para os romanos, porque os romanos não acreditavam em um Deus que pudesse encarnar, que Deus tivesse qualquer relação com os homens. Para eles, os deuses eram afastados, os deuses estavam longe. Os deuses, na verdade, tinham uma relação promíscua com os homens, odiavam os homens e tinham uma relação muito complicada. Então, assim, não era possível um Deus, no status que ele estava, se fazer homem. Tinha lá os semideuses, mas esses semideuses eram nada mais do que uma curtição de algum dos deuses lá que desceu do panteão e veio curtir com alguém aqui embaixo, e aí nasceu um semideus. Mas um Deus nunca se faria um homem. Então Paulo apresenta Jesus, Deus em forma humana. Deus se fez carne e habitou entre nós. João vai falar isso também, Pedro vai dizer isso também, e Tiago vai também tocar nesse assunto. Então, nós vemos na mesma linha aí o que Paulo vai apresentar. Ok? Muito bem. Da descendência de Davi. Agora aqui tem um ponto que é muito importante. Paulo diz que Jesus foi designado Filho de Deus com poder. E aí alguém pode interpretar esse texto aqui e dizer, olha, então, Jesus não era Deus. Deus fez dele um Deus. Ou Deus deu a ele o nome de Deus. Mas ele não era Deus antes. Deus o exaltou e deu a ele um nome maior, mas ele não era antes. Para não cair neste erro, é por isso que é bom a gente ouvir os outros textos. A Bíblia nunca pode ser interpretada com um versículo isolado. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, se você vai pegar um versículo e criar uma doutrina, sabe que você está totalmente torto, errado, perdido. A doutrina é baseada em toda a Escritura. Caso contrário, ela não pode ser sustentada como doutrina. Então, quando Paulo fala aos Romanos que Jesus foi designado Filho de Deus, significa que diante dos homens, Deus deu testemunho para a humanidade de que aquele era seu Filho. Vamos lembrar aí de duas passagens. Mateus capítulo 3. Vamos lá de novo para Mateus. Versículo de número 13 a seguir, vai contar aí o batismo de Jesus. Agora observe o versículo de número 16. Quem achou aí? Pode ver para mim, por favor?
Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Pronto. 17. Em seguida, uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem muito me agrada. Pronto. Deus dando testemunho em Jesus de que ele era seu filho. Deus fala dos céus na hora do batismo e mostra e fala, dá testemunho de que Jesus é o seu filho. Deus vai fazer isso uma segunda vez, ou melhor, mais duas vezes, lá na crucificação também, e no momento que Jesus está orando, que ele fala, e os discípulos percebem, mas não ouvem a voz. E aí Jesus fala: olha, essa voz não veio por mim, mas para que vocês creiam. Então, 3 vezes Deus vai falar, e vai ser ouvida a voz de Deus soar no céu, e dizendo: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, em quem eu tenho alegria, felicidade. Esses testemunhos são para que nós crescemos que aquele era o Filho de Deus, o Cristo. E esse testemunho, inclusive, é o que João vai falar no final do seu Evangelho. Quando ele termina de escrever o Evangelho de João, ele diz: olha, essas coisas vos escrevo para que creias, ou para que creiais, que Jesus é o Filho de Deus. É um testemunho. Na verdade, todo o Evangelho, toda a Escritura, aponta para esse fato. Jesus é o Filho de Deus, ele veio em carne, ele habitou entre nós, ele morreu crucificado por nós, em nosso lugar, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele subiu aos céus, está sentado adiante de Deus, de onde há de voltar para vir julgar vivos e mortos. Lembrou de alguma coisa aí? Você citando essas palavras? Lembrou? Credo apostólico, gente. Vocês parecem que não vai na missa. Poxa, sério. O credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, o qual nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Vocês acham que isso é coisa de reza? Não. Essa é a primeira confissão de fé da história do cristianismo. A primeira vez que se escreveu o que os cristãos creem, se escreveu essas palavras. É conhecida, é chamada de credo apostólico. Certo? Então, essas palavras, esse é o testemunho que Paulo está levando aos romanos. É o conhecimento, é aquilo que Paulo vai dizer, vai falar para os romanos. Ele tem uma mensagem. Jesus, que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. E aqui entra uma coisa muito séria. Jesus veio em carne. Sim, ele encarnou. Ele nasceu da Virgem. O anjo Gabriel foi enviado a uma aldeia da Galileia, de Belém, né? E lá ele encontrou uma virgem desposada com um rapaz, e lá ele anunciou: olha, você descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá, e você dará a luz a um filho, e ele se chamará Jesus Cristo, ou Jesus. Ok. Mas nasceu o menino crescia em graça, em sabedoria, beleza, lá está o menino Jesus crescendo. 33 anos ele se apresenta no meio do povo, começa a pregar o Evangelho e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então ele é conhecido como profeta, como Messias, como pregador, como alguém que cura, que tem autoridade sobre a natureza, tudo mais. Ele é levado ao julgamento sem nenhuma acusação correta. Havia falsos testemunhos, mas ele é levado lá. E se cumpre o que Isaías falou: eis o cordeiro que vai ao matadouro em silêncio. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e sem nenhuma palavra ele foi condenado, ou foi julgado. Ele é levado ao sinédrio, ele é julgado, ele é condenado, crucificado entre 2 ladrões. Na 9ª hora, na 6ª hora, ele expira.
e morre, o céu se escurece, 3 horas de escuridão. José de Arimateia e Nicodemos vão lá, pedem um corpo, levam o corpo para o sepulcro de José de Arimateia, enterram. As mulheres não conseguem acompanhar. No dia seguinte, ou melhor, no domingo, na manhã de domingo, elas vão até o sepulcro para preparar o corpo para o sepultamento, que não foi feito porque era sexta-feira, véspera de sábado, véspera de Páscoa. O que é que elas fazem? Vão para o sepulcro. Chegando lá, a pedra está rolada. 2 versões da história. Mateus diz que a pedra estava rolada e que as mulheres não encontraram ninguém e o sepulcro estava vazio. Quando elas estão voltando, Jesus se apresenta para elas e diz: Pai seja convosco. E elas perguntam: onde colocaste o corpo do nosso Senhor para que a gente vá e cuide dele? Pensando elas que era o jardineiro, o homem que tomava conta dos sepulcros. Nos nossos dias é coveiro, né? Lá era jardineiro. Pois é. Então, ela encontra esse homem e pergunta onde está o corpo. Ele diz: mulher, por que procura entre os mortos aquele que vive? Vai, diga meus irmãos que me encontrem lá na Galileia. Elas entendem quem é Jesus. Então, a outra versão é que as mulheres chegam ao sepulcro, tem um anjo sentado em cima da pedra, e a pedra está rolada, e ele fala a mesma coisa para elas: por que vocês procuram o vivo entre os mortos? Vão e anunciem que ele já ressuscitou. E elas voltam correndo e anunciam a Pedro, a João. Eles veem isso também. Se encontram no mesmo lugar, um dia, todos reunidos. Jesus se faz presente no meio deles, diz: Pai seja convosco. Eles veem Jesus ressuscitado. Alguns dias depois, ele os leva até o Monte das Oliveiras, de onde ele deixa a terra, ele sobe aos céus, eles ficam lá olhando e recebem a promessa de que ele viria mais uma vez. Certo. Tudo isso, toda essa história, todo esse testemunho a respeito de Jesus é impressionante. Mas tem 2 pontos aí essenciais. Apesar do nascimento ser maravilhoso, a morte dele marca o ponto em que Deus tinha prometido que viria um e esmagaria a cabeça da serpente. Está se iniciando ali. O cordeiro morre, os pecados foram pagos, os pecados agora estão perdoados, está tudo consumado. Mas na sua ressurreição, no levantar-se da morte, naquilo que ele mesmo disse: ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou e eu tenho o poder de tomá-la de volta. Então ele dá a sua vida, mas ele toma ela de volta e volta dos mortos e volta como um ressuscitado, um corpo ressuscitado. E então, no ascender dele aos céus, fica a promessa. E aí, irmãos, fica a esperança do Evangelho. As boas novas só são boas novas porque Jesus ressuscitou. Ele morto não faria nenhum sentido. As boas novas só são boas novas porque Jesus está sentado ao lado de Deus e há de voltar outra vez. Caso contrário, estaríamos vivendo sem esperança, porque o nosso Messias estaria morto. Que é o que eu não entendo dos liberais. Eu não sei o que é que o liberal tem na cabeça dele para dizer: olha, a ressurreição é um mito, a virgindade de Maria é um mito, os milagres são um mito, o céu é um mito, o inferno. Se tudo é um mito, está fazendo o que na igreja? Se tudo é mitologia, se tudo é uma mentira, se tudo é só uma história bonita, o que esse povo fica fazendo na igreja? Atrapalhando os outros? Perturbando a vida dos outros? Perturbando o juízo de quem quer continuar seguindo o seu caminho? Né? Então, assim, são, como disse Judas, né? São nuvens sem água, pedras submersas, que ficam no meio do caminho só para atrapalhar o caminho dos outros. Mas o Evangelho fala de um Jesus que nasceu da Virgem, morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Isso nós cremos, e foi isso que Paulo foi pregar lá em Roma, e é assim que ele se apresenta. Muito bem. Segundo o poder de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor aí está voltando lá aquilo que ele falou antes: sou escravo de Jesus, ele é o meu Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Isso é muito lindo, irmãos. Essa frase de Paulo aqui é linda, porque ele está dizendo o seguinte: se nós somos salvos pela graça,
Se nós recebemos graça para a salvação, para a santificação, para a redenção de tudo que nós somos, essa graça veio por Cristo. E essa graça e o ministério que nós recebemos, seja ele qual for, vem tudo isso por amor do nome de Jesus. É por amor do nome de nosso Messias, do nosso Senhor. Há dois tipos de escravos. Há um escravo que insiste em fugir, né? A ovelha rebelde, né? Há um escravo que insiste em dizer: eu não tenho dono, não sou escravo de ninguém, vou fazer o que eu bem entendo. O escravo fujão, o escravo que muitas vezes criava problemas, né? Estou falando aqui do período judaico, não estou falando do... Esquece aqui a história da escravidão brasileira, tá? Porque eu sei que fica na cabeça de vocês. Toda vez que fala escravo, vocês lembram de senzala, quilombola, esquece esse negócio aí. Volta aqui para o texto bíblico, tá bom? O contexto aqui é outro, a história aqui é outra, tá certo? Nesse contexto aqui, o escravo tinha duas possibilidades. E pasmem, pode você não entender isso, não entrar na sua cabeça. Mas a escravidão que Paulo apresenta aqui, os dois tipos de escravo, é aquele escravo que, é rebelde, não ama seu senhor, não gosta do seu senhor, e vai tentar de todas as formas ser desobediente e fugir. Resistir a ele. Tentar de todas as formas fugir do poder dele. O apóstolo Paulo diz que ele era um desses. Fugia, se distanciava, e ele ouviu Jesus: Paulo, por que tu lutas contra os aguilhões? É duro para você, é difícil para você. Sabe o que é o aguilhão? Sabe não? Vou explicar para você. Isso eu via muito meu tio fazer. Às vezes a gente estava andando a cavalo, ele botava aqueles burros na frente, né? Tocando aqueles burros com as vaquinhas. E ele ia com uma vara na mão. Uma vara grande, uma vara longa. E aí ele ia com aquela varinha, eu não sabia porque. Eu achava que era para bater nos bichos, mas não era não. Quando o bicho empacava assim no meio do caminho, ele chegava com aquela varinha na traseira do bicho, né? Chegava lá e enfiava aquele negócio, o bicho dava um trote e ia embora. Aí eu falei: rapaz, o bicho só vai nos empurrão, né? Por isso que o pessoal fala assim: tem gente que só trabalha no empurrão. Pois é, era o jumentinho lá, às vezes a vaca que parava, então ele tocava com aquele ferro. No período bíblico, além de ter a vara, eles colocavam uma ponta de aço, que era chamada de aguilhão, que furava, que feria o animal. Então aquele animal mais teimoso, mais violento, e Paulo era um animal teimoso. O ferrão. Paulo, ele era um animal teimoso, e ele mesmo diz isso. Que ele lutava contra, mas Deus empurrava. Tocava ele, estacava ele, né? Lá com a vara. E aquele aguilhão feria ele. E ele resistia. Só que acontece o seguinte: se o vaqueiro está empurrando o aguilhão na pele do animal, para o animal andar, se esse animal trava e volta, o que é que acontece? Fura ele e fere. Por isso Jesus falou assim: você está se ferindo por lutar contra a minha vontade. Você não vai fazer a sua, vai fazer a minha. Até que ele se convence, ele se converte, né? Ele literalmente desaba, cai do palácio dele, né? Do castelinho que ele tinha construído, entende que ele é escravo, e ele então passa a obedecer. E quando ele passa a obedecer, aí ele entende que aquele senhor que feria ele com aguilhão, não estava ferindo a ele por maldade. Não estava ferindo a ele porque tinha prazer de fazer ele sangrar. Não estava ferindo a ele porque tinha vontade de fazer isso. Estava ferindo a ele por amor. É o que Paulo escreve aos Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. A palavra constranger ali é a mesma palavra aqui que está em Atos para aguilhão, para ferir com aguilhão. O constrangimento ali era o ato de colocar num curralito, né, num lugarzinho, assim, um bequinho, ver aquele monte de boi assim, né, lá, um monte,
aí tem que passar por um bequinho. Só passa de cada vez. E aí eles são empurrados para passar naquele negócio, para receber vacina, para entrar num carro, num transporte e passa para aquele bequinho. Deus, e Paulo está dizendo, Deus faz isso com a gente por amor. Então, o escravo que entendeu que o seu Senhor está fazendo aquilo porque ama a ele e está conduzindo ele por um caminho mais excelente, aí então ele vai amar ao nome desse Senhor. O escravo leva o nome do seu Senhor. Alguns levavam esse nome tatuado na pele. Outros levavam esse nome marcado de outras formas, né? Às vezes era como se fosse uma volta, né? No pescoço. Outros furavam a orelha, como era o caso de Ezequiel, que não quis sair da casa de Abraão, então ele fura a orelha de Ezequiel com a sovela para mostrar que ele era um escravo por vontade própria, porque ele queria ser escravo, continuar na casa do seu Senhor, porque tinha muito mais vantagem do que sair para tentar viver sozinho. Então, tudo isso mostra que o apóstolo Paulo está pregando o Evangelho, um Evangelho que é por obediência, mas também é por amor do nome de Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos a ter graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois vós também. Então ele vai dizer o seguinte: a graça que eu prego, o Evangelho que eu prego, a graça que alcançou muitas pessoas do mundo, desse grupo que foi alcançado, vocês também, romanos, fazem parte. Vocês foram alcançados por esta mesma graça. Então vocês fazem parte desse mesmo grupo, certo? Chamados para seres de Jesus Cristo. Aí Paulo agora está dizendo o seguinte: eu sou escravo de Jesus, só que vocês também foram chamados para pertencer a Ele. Não pensem vocês que só é o apóstolo que pertence a Cristo, só é o diácono, só é o pastor, só é o presbítero, o evangelista, seja lá quem for, o missionário, só esses pertencem, são escravos. Não. Todo aquele que é chamado por Cristo é chamado para o senhorio dele. Cristo é o Senhor, nós somos servos. Cristo é o Senhor, nós somos escravos da sua vontade. Cristo é o Senhor, toda a igreja é comprada. Pedro diz: nós fomos comprados por bom preço. Se você foi comprado, então você tem um dono. Se você tem um dono, então a sua vida não lhe pertence, a sua alma não lhe pertence e a sua vontade também não lhe pertence. Pertence ao seu dono. Então Paulo está dizendo aos romanos: como eu sou de Cristo, vocês também foram chamados para ser dele. Meu irmão, você já pensou sobre isso? Você já pensou que você não pertence a você mesmo? Que a sua vontade não é fazer a sua vontade? Ou melhor, não deveria ser fazer a sua vontade? Que a sua vontade está submissa à vontade de Cristo. E qual é a vontade de Cristo? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer? O Evangelho vai apontar para isso. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? O Evangelho aponta para isso. E é esse Evangelho que Paulo está pregando. Para que vocês também sejam dele. E ele encerra esse texto com um chamado e uma bênção. A todos os amados de Deus. Irmãos, Paulo não usa a palavra à toa não, tá? Ele não usa a palavra como chavão, como força de expressão. Quando Paulo fala que ele está se dirigindo a todos os amados de Deus, é porque ele está falando que nós somos alvo do amor de Deus. Deus nos amou. Nos amou em Cristo, nos amou antes que nós nascêssemos, nos amou antes da criação do mundo. Deus nos amou. E porque Ele nos amou, Jesus veio. Porque Ele nos amou, nós somos chamados para seu reino. É por amor. Nós somos amados por Deus. Às vezes eu fico observando
trazendo aqui outra vez a questão dos sentimentos, eu percebo que algumas pessoas se queixam, não sei, hoje mais não, mas assim, eu ouvia muito antes, muito mesmo, pessoas falavam assim, olha, mas é porque assim, eu não me sinto amado, eu não me sinto uma pessoa amada, sabe? Meu marido não me ama, minha mulher não me ama, meu filho não me ama, sabe? A gente fica sempre assim, na tentativa, na busca de alguém que nos ame, de alguém que nos deseje, de alguém que queira a nossa companhia, queira estar conosco, de alguém que possa suprir essa nossa necessidade de ser amado. E não passa pela nossa cabeça que o amor de Deus preenche isso. Não. Isso é outra coisa. Deus é bom, é misericordioso, mas assim, não é a mesma coisa. Então assim, ser amado por Deus é bom, mas não é tudo. Eu quero uma pessoa que me ame. E nesse desejo, nessa busca por alguém que me ame, às vezes eu faço besteiras impressionantes. Porque a gente não sabe muito bem lidar, e a gente perdeu a noção do que significa amor. Então as pessoas confundem amor com sentimento, com sentimentalismo. Se minha esposa me ama, ela vai todos os dias acordar pela manhã com um sorriso lindo e vai trazer café na cama para mim. Agora ela passa de vez em quando. Mas ela vai trazer café, ela vai me acordar com um beijo, né, não com um tapa no pescoço, ela levanta, vai trabalhar, ela vai fazer, cuidar da minha vida, vai passar minha roupa, vai ficar cheirosinha, não sei o quê. A gente acha que essas coisas, não é disso que eu preciso de alguém que cuide de mim, de uma pessoa assim, de uma companheira, de um companheiro, de uma pessoa desse jeito. Claro que nós somos feitos para ter companheiros, porque lá no princípio Deus disse, não é bom que o homem esteja só, fale ele uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que esteja ao seu lado. Beleza, não estou negando aqui isso não. Mas o problema é que, em termos de hierarquia, o amor de Deus, irmãos, é muito maior, muito melhor, e muito mais excelente do que qualquer amor deste mundo. Pois bem, mas essa ideia mesmo de um amor sentimentalista, esse é perigoso, irmãos. Porque sabe da causa que o amor é sempre uma coisa boa, uma coisa cheia de florzinhas, de coraçõezinhos pipocando. Não é, gente. Isso aí é sentimentalismo barato ainda. Mas preste atenção nisso. Paulo diz que todos somos amados, ou seja, a todos os amados de Deus que estão em Roma. Os amados de Deus que estão em Roma, que está se dirigindo, é a igreja que estava lá, que foram amados por Deus. Mas impressionante é que ele vai levantar aqui um fato, ele vai inverter isso. Nós somos amados por Deus. E todo mundo aqui já ouviu alguém falar assim, olha, Jesus te ama. Todo mundo, já é um jargão cristão, né? Todo mundo fala, Jesus te ama. A questão não é se somos alvo do amor de Deus ou do amor de Cristo. A questão é que nós deveríamos olhar para isso como uma obrigação nossa também, de amar a Deus, de responder a Ele com esse mesmo amor. Esse é um princípio eterno, que não morreu, não, porque a lei ficou lá. Não, ficou não. Esse princípio se mantém até em Apocalipse. Porque se você observar o fechamento da Bíblia, Daniel fala que eu falo muito de Apocalipse, né? Porque se você olhar o fechamento da Bíblia, a cidade santa, que não tem, onde não há escuridão, onde não há morte, onde não há dor. Mas olha como é que ele fecha. Porque Deus é a sua luz. Ele ilumina a cidade. Então, qual é o centro da cidade? Deus. O que é que motiva os cristãos, os filhos de Deus, a irem para essa cidade, para Nova Jerusalém? Deus, não é a cidade. Não é uma cidade de outra, é o amor a Ele, de estar com Ele. E Paulo vai dizer isso, olha, eu gostaria muito, eu preferiria muito partir para estar com Cristo, porque isso é muito melhor. É estar com Cristo, é Ele. Então Paulo vai dizer, vocês são amados por Deus, vocês que estão em Roma. Vocês são chamados para serem santos, para serem separados. E aqui, irmãos, eu vou parar, porque eu preciso de tempo para tratar de 3 coisas que Paulo vai dizer no final: santos, graça
pais, e Deus como Pai, e Jesus como Senhor. Isso não dá para tratar agora, porque aqui tem muito pano para manga. Eu quero encerrar nosso estudo de hoje com o fechamento do apóstolo Paulo aqui, apenas a primeira parte desse versículo 7, certo? Que é quando ele disse que nós somos amados por Deus, os amados que estavam em Roma, para nós, como amados. Agora, observe que Paulo diz o seguinte: aos amados de Deus que estão em Roma. Você já pensou se você recebesse uma carta de alguém muito distante, que você não conhece, e que trouxesse uma notícia: olha, nós aqui estamos reunidos e nós conhecemos você, conhecemos a sua história, e saiba que nós amamos você. Já pensou como você se sentiria se recebesse uma carta de uma pessoa que você não conhece e dissesse: olha, nós aqui estamos, nossa família ama você. Você não nos conhece, você não nos viu ainda, mas saiba que nós amamos você. A carta de Paulo aos Romanos é a carta de um pastor que ama mesmo aquelas ovelhas que não pertencem ao aprisco que ele cuidou, que ele criou, que ele formou. É a carta de um pastor que ama as ovelhas de Deus. A carta de um pastor amado por Deus e que sabe que aquelas ovelhas que não pertencem a ele também são amadas pelo seu Senhor. Nunca se esqueça disso. Pertencemos a um aprisco muito maior do que esse. Esse irmão aqui, Batismo Itaigara, é um aprisco pequenininho. Digamos assim que seja um setor pequeno do aprisco. É o cantinho do aprisco. Mas o grande aprisco, o grande curral onde estão todas as ovelhas, é o mundo. E elas estão espalhadas por todo esse campo. Mas não se preocupe. Quando vier o sumo pastor, como disse o escritor de Hebreus, então ele reunirá todo o seu rebanho. E então nós teremos um só rebanho e teremos um só pastor. É nessa esperança, é nessa alegria, e é com essas palavras que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Se eles eram ovelhas do Senhor, do aprisco de Deus, tenha certeza, você também faz parte desse aprisco, está nesse aprisco, e é cuidado pelo mesmo bom pastor.